Olá! Vamos tratar hoje de um fenômeno que não é novo, mas que tem se manifestado intensamente em tempos recentes. O que fazer quando uma mesma pessoa litiga contra outra repetidamente, ou também quando várias ações são movidas por demandantes diferentes de modo orquestrado contra uma mesma pessoa? Nesse caso, nós poderemos estar diante de assédio judicial ou processual, praticado através do ajuizamento de demandas opressivas, ocasionando judicialização predatória. O ajuizamento de ações repetitivas e manifestamente infundadas pode revelar a existência de falsos litígios, em que vários e sucessivos processos judiciais são utilizados com o propósito de assediar alguém, processualmente e judicialmente. O assédio judicial, realizado através de demandas opressivas, é problema que, em tempos recentes, vem chamando a atenção da jurisprudência brasileira e também foi objeto de deliberação do Conselho Nacional de Justiça, que de forma contundente se manifestou contra a judicialização predatória. A litigiosidade falsa é estudada há algum tempo no âmbito do direito concorrencial. Nesse caso, costuma-se usar o termo sham litigation para se referir ao litígio simulado, manifestado com o uso abusivo do direito de petição, ou seja, não apenas através de ações judiciais, mas também em manifestações perante outros órgãos públicos, de modo repetitivo, ou seja, um litígio padrão, por um agente com o propósito de prejudicar o seu concorrente. No contexto brasileiro, a figura do litígio falso ou simulado já foi considerada também em outras áreas e para tratar do exercício abusivo do direito de ação entre litigantes individuais. Em julgado expressivo da relatoria da eminente ministra Nancy Andrighi, chamou-se a atenção para a necessidade de se conter o exercício abusivo do direito de ação. Em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo, ao nobre albergue do direito fundamental de acesso à justiça. Esse é um trechinho que eu peguei aqui do voto da ministra Nancy Andrighi, do STJ, no julgamento do recurso especial 1.817.845. O tema vem sendo estudado também sob a perspectiva constitucional, já que o assédio processual pode ser empregado com o propósito de impedir o exercício de direitos fundamentais, como a liberdade de expressão ou o livre exercício profissional, em que se analisa o uso estratégico de processos judiciais com o propósito de intimidar manifestações públicas, como opiniões, críticas e quaisquer manifestações de pensamento. Nós poderíamos chamar isso de uso estratégico de ações judiciais contra manifestações públicas. Nesse caso, o direito de ação é deturpado e manipulado de modo abusivo, pois é indevidamente exercido para dissimular uma prática de perseguir insistentemente uma pessoa com o propósito de intimidar essa pessoa, impedir as suas manifestações públicas, levar essa pessoa ao esgotamento, subjugá-la, retirar a pessoa do espaço público ou até mesmo, no limite, destruir a pessoa. Trata-se daquilo que muitos chamam de efeito resfriador, assunto que vem sendo objeto de vários julgados e julgados expressivos do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. O contexto brasileiro é propício a essa prática. País de dimensões continentais, em que o exercício do direito de ação, é exercido sem grandes obstáculos, pode-se facilmente engendrar o ajuizamento de múltiplas demandas contra uma mesma pessoa em variados locais do território nacional. Essa prática, que é manifestamente abusiva, deve ser evitada e repreendida pelo Poder Judiciário. Atento ao problema, o Conselho Nacional de Justiça, neste ano de 2022, aprovou recomendação para que os tribunais adotem cautelas visando a coibir a judicialização predatória com
com objetivos de promover o cerceamento de defesa e a limitação da liberdade de expressão. Há projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados que estabelece regras para a reunião de ações judiciais em face de demandas opressivas. É o projeto de lei número 90 de 2021. Trata-se de iniciativa importante. Entendemos, de todo modo, que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça pode ser observada, uma vez se aplicando as regras processuais que hoje estão em vigor, a fim de viabilizar a reunião de ações abusivas para julgamento conjunto, punindo-se os seus autores. O uso de ações judiciais de modo estratégico é uma variação ou um modo ampliado ou uso ampliado dos litígios falsos. Diante disso, e à luz do que a gente está expondo aqui, nós consideramos conveniente distinguir essas duas hipóteses, pois ambas merecem atenção. A primeira, que talvez seja mais comum, é verificável quando houver processos judiciais repetitivos entre os mesmos litigantes, hipótese em que a solução para evitar o abuso é facilmente identificável à luz do direito processual. No entanto, pode suceder que as ações judiciais sejam manejadas por diversos indivíduos em diferentes lugares e instâncias, de modo a dificultar a defesa de uma pessoa. Por exemplo, é possível pensar em ações ajuizadas nos juizados especiais cíveis, na justiça comum, em várias comarcas diferentes de múltiplos estados do Brasil, contra um mesmo jornalista, contra um advogado, contra o autor de um livro e assim por diante. É possível se ver que, embora surgidas em contextos diferentes, a doutrina dos falsos litígios e a doutrina das ações estratégicas contra manifestações públicas podem se apresentar concomitantemente. Em tais situações, e se manifesta a falsa litigância, ou seja, o uso artificial do processo, através do assédio judicial, com o propósito de intimidar uma pessoa, cumprirá ao Poder Judiciário amoldar institutos concebidos para solucionar dilemas próprios das lides clássicas, ajustando-os de modo a evitar o exercício abusivo do direito de ação e a impedir que o próprio Poder Judiciário seja usado para fins contrários ao direito. Por exemplo, havendo evidências de que muitas ações estão sendo ajuizadas concomitantemente e por várias pessoas, apenas com propósito intimidatório, ainda que sob a coordenação de alguém que não se apresenta formalmente no processo, é de todo conveniente que essas ações sejam reunidas para julgamento conjunto. Essa solução, a nosso ver, deve ser observada ainda que não se verifique, no caso, absoluta identidade entre pedido ou causa de pedir de tais ações. Recorde-se que a possibilidade de reunião de causas para julgamento conjunto no direito brasileiro não se restringe à hipótese em que se configura a conexão em sentido estrito. O parágrafo 3º do artigo 55 do Código de Processo Civil de 2015, ele dispõe que serão reunidas para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo que não haja conexão entre eles. Essa regra pode ser aplicada por analogia aos casos em que se observa o assédio judicial através do ajuizamento de múltiplas demandas que tramitem em juízos diferentes. Em casos como os que estou exemplificando aqui, falta aos demandantes interesse processual, porque é revelado que eles não pretendem uma autêntica tutela jurisdicional contra o réu, mas esperam obter, com o ajuizamento dessas ações, tão somente o efeito de silenciar as manifestações públicas do réu, que é o efeito resfriador que eu mencionei há pouco, né? Essa prática, que pode ser qualificada como forma de assédio judicial ou processual, não corresponde ao interesse processual legítimo a ser merecedor de tutela pelo Poder Judiciário. Uma vez demonstrado que essas ações judiciais são estrategicamente movidas com o propósito de intimidar alguém em razão de atividade profissional, de sua opinião, ou qualquer tipo de manifestação pública, tais ações devem ser prontamente repelidas por falta de interesse processual
E também deve-se aplicar, neste caso, a esses litigantes, as penas por litigância de má-fé previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Em alguns casos, pode-se até estar diante de de ações controladas ou financiadas por sujeitos ocultos, não aparentes. Mas mesmo nesses casos, ou mesmo essas pessoas, ainda que participem só indiretamente do processo, ou seja, eles não figuram no processo formalmente, por ter, essas pessoas também têm deveres de atuação em conformidade com a boa-fé e também têm dever de se comportar com probidade. Esses deveres se aplicam não apenas aos litigantes que estão presentes no processo, mas a qualquer pessoa que participa do processo, ainda que indiretamente. Por isso, entendo que a lei processual em vigor contém disposições que, se adequadamente interpretadas e aplicadas, podem inibir o assédio processual através de demandas opressivas, evitando que, através da judicialização predatória, o poder judiciário seja usado e manipulado para servir a vis propósitos. É isso. Agradeço mais uma vez a gentileza do convite e devolvo a palavra à presidência da mesa para os debates. Obrigado, um abraço a todos vocês.